Olá, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro, e vem com a gente porque está começando o Boletim Legislativo, sempre com os destaques da Câmara e da nossa cidade. Hoje, inclusive, vamos falar de saúde. Como está a sua alimentação, hein? Tem comido bastante alimento ultraprocessado? Pois é, temos que ter cuidado na dieta, porque os alimentos ultraprocessados aumentam e muito as chances de um AVC e infarto. Vamos contar por quê. Mas já, porque antes eu chamo a sua atenção para uma campanha aqui de São José com foco na assistência social e cidadania. A proposta é alertar motoristas e pedestres sobre as esmolas. Segundo as autoridades, esse ato aparentemente simples de solidariedade também esconde um problema. Ele mantém as pessoas na rua. A campanha da prefeitura, então, é garantir que ao invés de esmolas, quem vive na rua possa receber cidadania. Não dê esmola, dê cidadania. Esse é o lema de uma campanha para conscientizar a população a não dar esmolas a pessoas em situação de rua. Um ato de caridade, mas que pode ter impacto negativo. São muitos os que preferem os trocados aos programas de assistência social. O dar a esmola, na verdade, a gente acaba incentivando que essas pessoas continuem em situação de rua. E a Prefeitura de São José dos Campos, a cidade de São José dos Campos, nós temos uma estrutura para atender essas pessoas, para fazer o acolhimento dessas pessoas, seja no abrigo, seja no acolhimento delas com relação à qualificação da sua mão de obra, para que a gente consiga reinserir essa pessoa no mercado de trabalho, seja ela para atendimento de saúde. São José vem registrado um aumento no número de moradores de rua nos últimos anos. Desde 2021, essa população cresceu pouco mais de 15%. Hoje existem cerca de 200 pessoas em situação de rua na cidade. Em 2021, eram aproximadamente 150 e em 2022, 160 pessoas. As ações sociais estão sendo intensificadas aqui no município com o objetivo de conscientizar toda a população. Segundo a Prefeitura, grande parte da população de rua não é moradora de São José. Por isso, aqueles que não tiverem condições de voltar para a cidade de origem vão ter acesso gratuito à passagem de volta. O município ainda oferece 17 abrigos, alguns com espaço para pets. E para evitar as esmolas, a orientação é ligar para o número 153. Que uma equipe encarregada fará a abordagem com a população de rua. Nós, como cidadãos, a gente tem que ajudar que isso aconteça. A gente tem que acionar a prefeitura quando a gente vê algum morador de rua, algumas crianças pedindo no semáforo, que a prefeitura venha acolher, dar dignidade, dar suporte para essas famílias. E é isso que esse programa traz hoje, é isso que nós na Câmara Municipal vamos estar trabalhando para que São José seja uma cidade de referência no tratamento à pessoa que mais precisa, de alto índice de vulnerabilidade, e a precisa desse apoio, é de todos nós. As equipes de abordagem social estão disponíveis 24 horas por dia em todos os bairros. As pessoas em situação de rua são encaminhadas para o Centro POP, que é um ponto de apoio, e em seguida vão para um abrigo. Lá eles têm acesso a oficinas e apoio psicológico. É necessário intensificar a campanha, mostrar todos os programas que a cidade tem e mostrar o canal de acesso da população com essas pessoas. Então, eu creio que tudo isso é importante para que o município possa resolver os seus problemas sociais. Quem deseja recomeçar a vida e buscar uma recolocação no mercado de trabalho também pode participar dos cursos do Qualifica São José. Além de oficinas, ainda tem cursos de elétrica residencial em parceria com o Senai. Dar esmola não é a melhor solução. Nós temos programas, temos serviços dentro da cidade que dão suporte a essas pessoas, né? Moradia, abrigo, alimentação, né? Como mesmo o Bom Prato, né? Que existe já na cidade. Então acho que dar esmola, a sociedade, ela dar esmola, ela fazer esse gesto, eu acho que é ruim para a própria sociedade. E para evitar esmolas, o melhor caminho é mesmo a garantia de oportunidades e cidadania. E a religiosidade de São José dos Campos é muito presente nos moradores. Esse exemplo também tem cativado jovens. Pensando na participação desse público nas ações de comunidades religiosas, um projeto de lei aprovado na Câmara vai criar aqui em São José o Dia Municipal do Jovem Cristão.
A data proposta pelo vereador Rafael Pascucci é oferecer a esses jovens atividades interativas, shows e palestras, como forma de fortalecer os valores cristãos. Na Paróquia Sagrada Família, demonstrações diárias de fé. O Rafael está aqui todos os dias. O que para ele começou como uma visita casual se tornou um compromisso para a vida toda. Eu acho que sempre foi uma coisa muito comum e eu agradeço a Deus e a minha família por estar sempre presente dentro da igreja, dentro das paróquias e tudo mais. Eu acho que isso facilitou o meu caminho dentro da igreja, facilitou, eu acho que uma atitude um pouco mais para frente, uma atitude um pouco mais estando junto com os jovens. Eu acho que isso me ajudou na minha caminhada a entender também aonde Deus tem me chamado. Para o Vitor, a história foi diferente. Começou ainda criança, na companhia dos pais. Eu decidi participar porque para mim era legal encontrar meus amigos aqui e ter alguma coisa para fazer durante os finais de semana. Mas depois eu fui percebendo como era legal vir não só encontrar os amigos, mas estar em comunhão com Deus e sendo jovem e participando, sabe? Se divertindo aqui, eu acho que foi o que me motivou a vir. Trajetórias que mostram um pouco da importância das tradições religiosas na vida dos jovens. Encontrar Jesus, encontrar Cristo na nossa religião, na nossa paróquia, com os salesianos, é muito importante porque dá um norte de existência, dá um norte de local, de pertença. Então, um jovem cristão hoje é justamente esse, que sabe o seu local no mundo, o que fazer, como fazer, sempre com Cristo. Agora os jovens têm uma data especial para celebrar essa união com a fé. Dia 25 de março passa a ser o Dia do Jovem Cristão em São José. A Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Pascucci, que inclui a data no calendário oficial de festas e comemorações da cidade. A religião é importantíssima, principalmente para o jovem. Quando a gente fala de juventude e fala de qualquer problema, a gente sempre tem, às vezes o dinheiro consegue resolver algumas coisas, outras a medicina, mas para algumas é Deus. E eu acho que Deus também é uma forma da gente buscar para esse jovem, com o cristianismo também buscar uma forma dele poder ser um cidadão melhor, de conhecer a palavra. Isso é importante também. Acho que um cidadão completo, ele tem o estudo, tem a religiosidade, pratica esporte. Então, a gente trabalha muito nessas áreas e todas elas entrelaçadas são muito importantes para a nossa sociedade. Nessa igreja evangélica, a instituição da data foi recebida com alegria. Aqui, a presença dos jovens é cada vez maior. Além dos cultos religiosos, eles também participam de atividades culturais. Acho muito gratificante, acho muito bom, muito legal, né? Porque muitos jovens não são da igreja e eu acho muito bom estar aqui participando do corpo da igreja, né? É uma honra, né? Porque muitos queriam estar aqui no meu lugar, né? Mas é muito gratificante aqui estar tocando na presença de Deus. Para o pastor, a expectativa é que através da cultura eles também aprendam valores que serão multiplicados para toda a sociedade. Sim, com certeza. O reconhecimento de um trabalho que a igreja presta para a sociedade, ainda mais quando é relacionado ao jovem, né, que a gente sabe que o jovem pega uma certa idade, às vezes se perdem, e como a gente está aqui numa comunidade, né, a Zona Sul é uma comunidade mais pobre, né, mais carente, a gente vê que tem muitos jovens que são resgatados, às vezes das drogas, das biqueiras, né, da próprio vício do álcool, e ele vem aqui para a igreja e acaba sendo transformado. Então a gente vê como um reconhecimento também de um trabalho feito assim, né, social, que a igreja presta para a comunidade, né. Para o vereador Rafael Pascucci, São José tem uma grande participação dos jovens nas comunidades cristãs, que deve ser valorizada. Assim, o papel social das igrejas pode ganhar ainda mais força. Eu acredito muito na juventude. Por exemplo, na minha paróquia, foi feito um retiro na própria igreja de 3 dias, chamado Ruá, que reuniu centenas de jovens num momento de alegria, de lazer e também de reflexão. Então, acho que políticas públicas como essa, né, como foi feito pela paróquia, podem ser instituídas como políticas públicas mesmo para a cidade toda. Então, acredito muito no poder de transformação que a religiosidade traz para a cidade. Bom, agora a gente faz uma pausa rápida para falar de mercado de trabalho. Está em busca de uma oportunidade? Então a gente te ajuda com as vagas de emprego oferecidas no PAT de São José.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de marceneiro, ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de cobrança, auxiliar de cozinha, auxiliar de instalações, auxiliar de limpeza, auxiliar de vendas, auxiliar técnico de refrigeração, camareira, consultor de vendas, copeiro, cozinheira doméstica, cozinheiro geral, empregada doméstica, executivo de vendas, inspetor de equipamentos industriais, isolador térmico industrial, jardineiro, auxiliar de logística, manobrista, monitor de crianças, motorista carreteiro, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, operador eletromecânico, pizzaiolo, promotora de vendas, representante comercial, representante externa de vendas, roçador, serralheiro, técnico agrícola, trabalhador rural, vendedor interno e vistoriador veicular. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, consultor de vendas, engenheiro químico júnior e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora eu vou refazer a pergunta que eu fiz na abertura aqui do boletim. Você tem se preocupado com a alimentação? Na rotina corrida, muita gente aposta no mais fácil, que são os alimentos ultraprocessados. É uma opção rápida, mas nada saudável. Estudos mostram que este tipo de alimento pode aumentar e muito os riscos de um AVC ou infarto, fora o desenvolvimento de câncer. Os detalhes a gente te mostra na reportagem. Eles estão aos montes nas prateleiras dos supermercados. Hoje, os alimentos ultraprocessados fazem parte do nosso dia a dia. Poucas pessoas fazem como a Dona Amélia, que escolhe bem o que vai levar para casa. Eu só levo, por exemplo, eu compro a carne, mas eu nunca compro nada enlatado. Se eu vou usar um milho, eu compro o milho, né? Cozinho. Temperos prontos e macarrão instantâneo são alguns dos mais populares. A praticidade e o baixo custo deixam esses produtos ainda mais atrativos, mas os riscos são altos. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro aponta que 98% dos ultraprocessados no Brasil têm ingredientes e composições químicas nocivas à saúde. Eles têm um teor de sódio muito elevado, né? Tem muitas gorduras saturadas e para conservar esses alimentos mais tempo na prateleira do supermercado, na gôndola às vezes de um restaurante ou até na nossa própria geladeira, na nossa própria despensa. E esse sódio excessivo e essa gordura saturada excessiva favorecem o surgimento de algumas doenças. Além dos próprios conservantes também, tem relação com o surgimento de doenças de irritação da mucosa gástrica, da gastrite, que acomete aí boa parte da população, não só brasileira, mas mundial. A doença hipertensiva relacionada com o alto teor de sódio dos alimentos e a própria questão do colesterol alto, a tendência a ganho de peso pelas gorduras que fazem parte da composição desses alimentos. O Ministério da Saúde alerta: a ingestão desses alimentos está associada ao possível desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Além disso, se consumidos em excesso durante a gravidez, podem potencializar o desenvolvimento de diversas doenças nos bebês. Além de ela desenvolver problemas, às vezes, durante a gestação, uma hipertensão durante a gestação, um diabetes gestacional, ela pode levar, esse consumo excessivo pode levar a uma herança genética ruim para o bebê que está por vir. A criança está sujeita a nascer com alergias alimentares, intolerâncias alimentares e até atopia, quadros de alergia. Mas de onde veio essa alergia? Às vezes vem do alimento que a mãe consumiu excessivamente durante a gestação. A hora da compra fica cada vez mais difícil. São muitas coisas para prestar atenção. Quantidades de sal, açúcar, gordura. Para facilitar um pouco a vida do consumidor, agora os produtos com altas quantidades desses ingredientes precisam deixar a informação bem clara na embalagem. Nesse caso, a lupa destaca a grande quantidade de gordura saturada. A norma da Agência de Vigilância Sanitária que impõe essas regras entrou em vigor no ano passado. Segundo a Anvisa, a ideia é trazer mais clareza para os rótulos e auxiliar as pessoas a fazerem escolhas alimentares mais conscientes. Como há um período de 3 anos para substituição, produtos com embalagens antigas vão continuar nas prateleiras por enquanto.
Então, o jeito é procurar outras formas de se planejar e melhorar a qualidade da alimentação. Essa nutricionista explica que o consumo de alimentos prontos é uma consequência de hábitos e prioridades. Nós estamos falando em cultura, nós estamos falando em hábito e nós estamos falando em história de um indivíduo. E os alimentos ultraprocessados entraram na história de muitas pessoas há alguns anos. A nutricionista afirma ainda que mudanças significativas de comportamento não são imediatas. Elas devem ser planejadas e executadas pouco a pouco, e a longo prazo fazem toda a diferença para a saúde. Se é uma pessoa que só se alimenta de marmitas, come fora o tempo inteiro, quantas refeições será que a gente consegue combinar com ela de ela fazer em casa? Então, se a gente inclui que ela faça pelo menos a proteína do jantar ali no final de semana, com temperos naturais, com óleo de coco, você concorda comigo que a gente já vai reduzir na metade, né, esse consumo? A Câmara também entende a necessidade de medidas de alerta e conscientização sobre alimentação e hábitos saudáveis. Para os vereadores, é preciso trabalhar na melhora desse cenário hoje e impedir que o consumo excessivo de alimentos industrializados se torne um problema de saúde pública no futuro. Eu acho que estimulando campanhas de orientação para a população quais os alimentos que podem ser nocivos, que os alimentos industrializados com muita química, né, podem causar o câncer, causar infarto, aumentar a pressão arterial, diabetes. Então, o nosso papel como autoridade, como vereador, é levar a população esse conhecimento. Então, acho que a gente tem essa política pública voltada para a população, para a sociedade, né, ensinando, conscientizando, né, as crianças, os adolescentes, né, procurar uma alimentação mais saudável para que tenham aí uma qualidade de vida, né, a questão do sobrepeso que é muito grande no nosso país, tem crescido demais essa questão do sobrepeso e com certeza está envolvido aí com os produtos processados, enlatados, enfim. Eu acho que a Câmara tem feito um papel importante de conscientizar a população. Então fica o recado, pessoal, mudanças de hábitos podem fazer a diferença. Saúde é fundamental. Bom, mas se está difícil deixar os adultos conscientes, imagina as crianças. Pois é, como ensinar os pequenos a se alimentar bem e ter o interesse por opções saudáveis? Parece uma tarefa difícil, mas tem como, viu? Quem vai passar para a gente essas dicas é a repórter Tati Vilela, que está com uma nutricionista, não é isso, Tati? Olá, muito boa tarde. É muito importante a gente estar se preocupando com a introdução de uma alimentação saudável já na infância para evitar uma série de problemas. Sobre este assunto, eu já estou aqui com a doutora Ariane Gabriel, que é nutricionista funcional e vai dar várias dicas para os pais que têm dificuldade na hora de oferecer uma alimentação saudável aos filhos. O que eles devem fazer, doutora? Eu costumo dizer que os pais são os grandes incentivadores, né? Então a criança, quanto mais jovem, né, mais precocemente for introduzida num ambiente de alimentação saudável, isso vai ser mais fácil para os pais no momento adequado de introduzir os alimentos industrializados, processados, que normalmente são super atrativos para as crianças. Então, assim, é importante a educação que venha lá de berço, lá de pequenininho mesmo. Tem assim, uma idade ideal em que se possa começar a introduzir alguns alimentos, deixar a criança tomar refrigerante, por exemplo, comer guloseimas, pode estar autorizada a partir de que idade e em que quantidade? A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, preconiza que até o 6º mês de vida, a alimentação da criança seja exclusivamente do leite materno. Aliás, é o alimento nutricionalmente mais completo para essa faixa etária. Do 6º mês até o 2º ano de vida é o que a gente chama de introdução alimentar. Realmente, nessa janela, deve-se evitar ao máximo, não é
não é indicado introduzir esses tipos de alimentos, porque é onde a criança está se desenvolvendo, tanto a parte do trato gastrointestinal, a questão também de ter as novas experiências, testar novos sabores, novas consistências. A partir do 2º ano de vida, aos poucos e com moderação, a gente pode estar introduzindo alguns alimentos aí processados, porque é o dia a dia, né? Faz parte aí do desenvolvimento da criança. A gente tem aqueles alimentos que remetem a gente quando era criança, né? Então isso daí, infelizmente, não tem como a gente postergar muito, mas a partir do 2º ano é mais seguro para a criança. É bom a gente estar reforçando isso também para familiares, para os avós ali, que costumam, né, que tem essa vontade de agradar o netinho, né, querer dar um docinho. É bom evitar, então, até os 2 anos, pelo menos, não oferecer nenhum tipo de doce, né, de alimento industrializado à criança. Até porque isso traz uma série de doenças. Como a senhora disse, em relação à parte respiratória também, pode causar alergias. O que mais que pode acontecer, doutora? A criança, quando ela é exposta a esses tipos de alimento precocemente, ela pode desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, que seria diabetes, colesterol alto, as dislipidemias, né, triglicérides e colesterol, hipertensão. Né? A gente tem também a questão das alergias, por conta do metabolismo da criança ainda não saber processar e tolerar bem alguns tipos de alimento, e a parte respiratória, bronquite, também asma, que é muito comum quando essas crianças são expostas a esses alimentos de uma maneira muito cedo, né? Muito precoce. Se elas não adoecerem na infância, consumindo esse tipo de alimento, isso pode acontecer, pode prejudicá-las no futuro? Sim, quanto mais cedo, como eu disse, elas podem aguçar inclusive o paladar. A gente fala que a criança ela já tem por si só uma tendência ao paladar doce por conta do leite materno. Então, se a gente fica incentivando precocemente essas crianças, acaba que ela se torna um adulto dependente, por exemplo, do açúcar. Né? E isso pode acarretar aí resistência à insulina, o diabetes, essas doenças como eu já mencionei. Os pais que têm dificuldade para estarem oferecendo, né, um suco ao invés do refrigerante, que a criança não tem uma boa aceitação em relação a isso, em relação à alimentação saudável. A senhora tem alguma dica para poder dar para esses pais? Então, a própria fruta, né? Então, assim, quanto mais in natura possível, melhor. Às vezes a gente investe tanto em alimentos processados, mas se a gente for ver o custo-benefício de também investir numa alimentação saudável, isso favorece muito a saúde. Então eu brinco sempre que o cenário é o que vai dizer como essa criança vai se desenvolver. Né? Os adultos sendo um espelho, né? Os maiores incentivadores de uma alimentação saudável é o que é mais interessante. A questão dos avós, né? A gente sabe que eles querem mimar ao máximo as crianças com esses tipos de alimento, mas nada que uma boa conversa para conscientizar tanto a criança quanto esses adultos que possa, porventura, oferecer precocemente às crianças esses tipos de alimento. A gente iniciando, né, o período do calor, o que a gente pode estar oferecendo além da fruta, os sucos naturais? Uma dica para os pais agora no verão, né, se aproximando, a primavera começando, enfim, essa época de calor. Todos os alimentos mais gelados vão ser super bem-vindos, né? Então a gente tem aí o iogurte com frutas, fazer um danoninho saudável, né? Um morango com o iogurte natural. A gente tem frutas que são bem consistentes, que a gente pode fazer em forma de picolé, né? A base, por exemplo, a banana congelada. O chup-chup, né? Que o geladinho que a gente consumia quando criança. Então todos esses alimentos mais frios, né? Vindo aí dos alimentos mais in natura possíveis, são bem-vindos também. Tá certo. Então é bom a gente estar realmente evitando até os 2 anos de idade, só reforçando essa questão. A parte respiratória pode ser comprometida também. Uma série de alergias podem acontecer, é isso? Exatamente. Se for introduzido esses alimentos de maneira precoce, ainda no desenvolvimento da criança, pode sim desencadear vários problemas, tanto no futuro ou nessa primeira infância. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Câmara, doutora. Uma série de problemas podem acontecer, como a doutora mencionou, diabetes, colesterol alto, e é bom a gente estar cuidando das nossas crianças na parte da alimentação, que é o início de tudo, né? Então, assim, a gente é o que a gente come, não é isso, doutora? Exatamente. As pessoas falam sobre isso. A todo momento, é uma verdade. A exceção não pode virar regra, a exceção sempre vai existir, né? Coitada das crianças, faz parte, né? Nós adultos também consumimos, mas tem que ter uma moderação e o bom senso, que o saudável seja mais frequente do que esses alimentos processados. A gente não poderia deixar de reforçar isso. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado, Tati, pelas informações. Bom, pessoal, fica o recado. Alimentar bem desde pequeno para que isso se torne um hábito e possamos evitar doenças também na vida adulta.
Bom, continuando a falar de saúde, agora é hora do nosso quadro Pílulas de Saúde. Vamos ver qual tema nossos médicos parceiros prepararam pra gente. Roda aí. Olá, eu sou a doutora Natália Delfino, sou médica dermatologista e venho dar aqui uma dica para você. A dica que eu dou hoje é sobre a remoção da maquiagem antes de dormir. A maquiagem, ela pode obstruir os poros, piorando, agravando a acne, dando cravinhos e piorando a qualidade da pele, o viço da pele. Além disso, ela também pode causar alergias nos olhos, ressecamento da pele. Então, extremamente importante retirar essa maquiagem e, posteriormente, passar um creme hidratante. E vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã? Sol entre nuvens na manhã desta terça-feira. As nuvens aumentam com o decorrer da tarde. Pouca chance de chuva. A máxima é de 30 graus e a mínima de 17. Amanhã, quarta-feira, o dia também começa com nuvens e há grande chance de chover. A máxima é de 34 graus e a mínima de 19. E pessoal, este foi o Boletim da terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, YouTube e Facebook tem o mesmo endereço. É o TV Câmara SJC. Tá facinho para você acompanhar a gente, hein? A seguir tem o programa Estação Mercado e logo depois, às 4 horas, começa a transmissão ao vivo da sessão de hoje. Então não perca. Um abraço para você e a gente se encontra amanhã. Até mais!